Pai amado, muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, a sua proteção sobre a vida da Patrícia, Senhor, que chamamos tão carinhosamente de Pati, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha estar falando através dos lábios dela, Senhor. O Senhor venha estar trazendo um renovo para as nossas vidas. O Senhor venha estar tocando os nossos corações, venha estar nos direcionando através da vida dela, do que ela tem para falar aqui, Senhor. Que os nossos corações, Deus, estejam totalmente abertos, nossa mente realmente totalmente tocada pelo Senhor, Deus. Direcionamentos, pensamentos que temos, Deus, possam estar sendo realmente iluminados por Ti, Deus, através dessa mensagem, Senhor. Como eu disse, que nossos corações possam estar abertos, Deus. Nada, Deus, nada pode estar nos separando do Seu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite a todos. Estou feliz porque eu estou na casa do meu Pai, estou no meio da minha família, eu sei que eu estou num lugar seguro e eu sei que eu sou amada por Deus e por vocês, amém? Então a gente fica um pouco nervosa, né? Mas eu sei que é Deus na minha vida. E eu sei que eu estou num lugar seguro e estou com vocês, amém? Deixa eu só organizar aqui. Nós estávamos orando no início do culto, antes da celebração começar. E me veio da seguinte forma: nós não estamos num lugar comum. E nós não estamos reunidos com pessoas comuns. Nós estamos no lugar onde a bênção de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus habita. Nós estamos entre pessoas que não são comuns, são pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, justificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E nós não estamos no lugar comum. Essa é uma reunião dos santos. Ali Deus declara a sua bênção. Aqui Deus entrega a resposta para as suas orações. Aqui Deus fala ao seu coração. Aqui Deus manifesta o poder dEle, a cura dEle, a presença dEle, o amor dEle. Aqui, este lugar é um lugar especial. Não é um lugar comum, não é qualquer lugar. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E hoje eu quero falar sobre justiça. É algo que Deus tem trabalhado no meu coração já há alguns meses. Desde de agosto ali, Deus tem falado muito sobre a questão da justiça, da nossa posição como justos diante de Deus. E eu tenho procurado meditar nisso constantemente, sobre a justiça de Deus. E eu tenho uma frase que está escrita no espelho do meu quarto, tem um espelho grande ali, e eu escrevi uma frase com uma caneta lá, eu escrevi da seguinte forma: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a sua graça é suficiente sobre mim. Uma outra frase que eu acrescentei recentemente foi: não julgue a sua posição pela sua performance. E eu tenho meditado sobre isso. E eu tenho colocado isso para dentro. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. E talvez isso não tenha acontecido com você, mas acontece com algumas pessoas, eu sei. E já aconteceu comigo também. Aquele momento que você chega no culto e o louvor começa e você ergue as suas mãos e você começa a adorar a Deus e você começa a glorificar Ele, você começa a louvar a Ele e de repente vem aquela vozinha e diz: ei, quem você pensa que é? E naquele momento de adoração vem aquela vozinha: ei, você está adorando a Deus? Quem você pensa que é?
Aquilo, na semana você acertou aquilo, mas você errou aquele outro. Olha ali o que você errou aqui, 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 aqui. A irmã Maria lê mais a Bíblia do que você. José jejua mais do que você. Quem você pensa que é? Como foi tua semana? E de repente você está lá, Senhor, obrigada, Jesus. Conforme vai falando, de repente você já está assim, daí você já está assim. Porque você vai ouvindo aquilo, e você vai absorvendo aquilo, e você começa a se desqualificar da presença de Deus. Você de repente começa a baixar as mãos, você começa a se sentir indigna, você começa uma batalha espiritual, uma batalha no teu interior, onde você fica, sou, não, mas eu fiz aquilo, mas não fiz aquele outro, e o louvor acabou, e de repente, né, já vem a palavra, e enfim. Não sei se acontecem, né, eu sei que acontece com alguns, talvez não com todos, mas já aconteceu comigo. E isso acontece porque nós não entendemos a posição que temos em Cristo Jesus. Nós julgamos a nossa posição pela nossa performance. Eu olho a minha semana e digo, acertei, errei. Ai, Deus, não sou digna. Eu olho meus acertos. Eu olho para mim, para as minhas obras, para aquilo que eu consegui e não consegui fazer. E dentro disso, eu começo a me sentir indigna diante de Deus. Eu me sinto desqualificada. Eu me sinto incapaz. E isso acontece porque não entendemos quem somos. Porque nós somos justo, nós somos justiça de Deus. Jesus Cristo levou sobre si a nossa injustiça, os nossos pecados, e por meio do seu sangue, da sua morte e ressurreição, nós fomos feitos justiça de Deus. Eu sou o que sou por Jesus, não pelas minhas obras, não por aquilo que eu acertei, não por aquilo que eu errei, mas pelo fato de eu estar em Jesus. Isso me dá a posição de filha e de filho de Deus. A Isabela e o Israel, eles são meus filhos. Eles foram gerados por mim. A Isabela e o Israel, eles nasceram de mim. Eles foram gerados por mim. Eles são meus filhos. Agora, se eles erram, eles deixam de ser meus filhos? Se eles erram, eles deixam de ser? Não. Eles são os meus filhos. E por mais que eles cometam seus erros e tenham as suas dificuldades, eles continuam sendo meus filhos. E assim nós somos com Deus. Por mais que tenhamos as nossas dificuldades, por mais que tenhamos alguns obstáculos a serem vencidos, nós continuamos sendo filhos de Deus. A posição deles, dos meus filhos, não está atrelada à performance deles, mas na origem deles. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você e eu fomos gerados pela palavra de Deus. Essa é a nossa origem, a palavra de Deus em nós. Versículo 18, diz lá, sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do nosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus eu me torno justa, justiça de Deus. Não é a minha performance, é a minha posição. Eu tenho uma posição em Deus. No reino de Deus eu tenho uma posição, a posição de filho, de filha. Eu e você. E quando nós experimentamos um novo nascimento em Cristo Jesus, nós temos essa posição de filho. João 1,12. Diz lá: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foi-nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. E quando eu entendo a minha posição, em quem eu sou em Cristo Jesus, eu entro com ousadia, confiadamente, diante do reino de Deus. Se Deus já opera maravilhas entre nós, mesmo entrando na presença dele com tanto conflito, imagine se nós começarmos a nos reunirmos aqui, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, levantando as mãos, adorando ele, sabendo que a nossa posição foi através de Jesus, não é na nossa performance, mas é no poder dele em nós. Imagine a explosão do mover e da manifestação do poder dele no meio da sua igreja. A consciência de filhos amados. Justiça, justiça, biblicamente, ela não é vingança. Justiça, biblicamente, ela não é o juízo. Justiça, biblicamente, ela não é punição. Né? Você fez uma coisa errada, houve uma punição. Teve a justiça de Deus, né? Não. Isso não é a justiça de Deus, né? Não é a justiça bíblica, né? Justiça é estar na presença de Deus sem culpa e sem condenação. Justiça é o estado de uma pessoa como ela deve ser, perfeita. Vou tentar explicar o que o pastor Arno explicou na imersão profética. Vamos ver lá. Existe, né, Deus fez o mundo, né? Deus criou, né? Deus fez o jardim, o chamou de Éden, e ali ele colocou o homem. Né? Ele fez o homem e colocou o homem ali. E ali ele colocou o homem para que o homem pudesse governar, reinar. E através, né, do homem, ele pudesse manifestar a justiça de Deus. Isso é justo. Deus criou o homem para estar na presença dele. Éden é um lugar de paz. Éden é um lugar de amor. Éden é um lugar de comunhão. Éden é um lugar da manifestação da glória de Deus. Éden é um lugar de descanso. Éden é um lugar do poder, da manifestação, do amor, da segurança de Deus. Éden é essa posição que Deus colocou o homem. Isso é justo diante de Deus. É o lugar a qual Deus fez para o homem estar. Isso é justo. Deus fez o homem para isso. O que é, então, como que entrou a injustiça no mundo? Adão decidiu, por livre, espontânea vontade, desobedecer a Deus. E pela sua desobediência, né, ele caiu, ele saiu desse lugar, dessa posição de justo. Então, vamos imaginar que aqui é um lugar de justiça onde Deus colocou o homem. Aqui é o justo. Deus criou o homem para estar ali. Porém, através do pecado, da desobediência, ele saiu dessa posição. E ele veio para um lugar de injustiça. Né? E o lugar de injustiça é um lugar de dor. O lugar de injustiça é um lugar de ira, de raiva. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de desespero, é um lugar de vazio, de solidão.
essa posição, esse lugar de injustiça, ele é assim. E Adão e todos os seus descendentes caíram da posição de justiça e passou a viver na injustiça. Então, justiça, né? Deus, ele, no entanto, que quando, lá em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus não disse: o que você fez, Adão? Ele perguntou: onde estás? Ele está procurando a posição, o lugar. Aonde estás, Adão? Tive medo, escondi. Tive medo. A injustiça gera o medo. E então Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele busca essa posição de justo, de justiça. E nós nos colocamos nessa posição de justiça quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando cremos em Deus, quando cremos nele, quando reconhecemos que é Ele, é por Ele, é através dele que eu sou resgatada e posso ser colocada nessa posição de justiça, de justo. Amém? Estão compreendendo? Essa foi minha oração. Deus, me ajuda a simplificar, Deus, me ajuda a simplificar. E que eu sei que é bem profundo, né, essa questão da justiça de Deus, né? E justiça, então, né, Deus fez, né, o homem, e a sua imagem Ele o fez. A justiça é a natureza de Deus que define o seu caráter, a sua forma de fazer as coisas. Essa natureza de Deus é transmitida ao espírito do homem no novo nascimento, e isso dá a ele a posição de justo. E Abraão, nós temos lá em Romanos 4, que eu gostaria de ler. Abraão 3. Desculpa. Romanos 3. Romanos 3. Não, Abraão é só 1, tá? Não é 3. É só 1. Romanos 4, versículo 3, então. Pois diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, ele creu. Abraão, ele é o nosso pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé. Abraão creu. Abraão creu. E isso foi dado como crédito, foi imputado como justiça. Ele foi feito justiça. Aqui está um homem, né? Aqui está um homem que diz: eu sei, Senhor, que eu não me qualifico. Eu sei, Senhor, que eu tenho agido errado. Eu sei, Senhor, que eu tenho falhas. Eu sei, Senhor, que eu tenho feito coisas erradas. Eu sei, Senhor, mas eu confio em Ti para me salvar. Eu aceito o que o Senhor diz para mim. Eu creio em Ti. Eu confio em Ti para me salvar. Abraão fez isso. E isso foi imputado como justiça. Isso foi dado um crédito a ele como justiça. E Romanos 5,17... ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se pela ofensa de um só, através da desobediência de Adão, nós fomos feitos injustiça, através da obediência de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós nos tornamos justiça dele. E a palavra diz que isso é um dom,
Isso é um dom para nós. Isso é uma dádiva, isso é um presente, não é um mérito, não é minha performance, é o crer nele, é o receber nele. Amém? Se eu sou justa somente até o próximo pecado, então isso não é uma dádiva. Se eu sou justa só porque eu faço tudo certo, então, né? Se é até o próximo pecado, então, isso não é dádiva. O crer certo me leva a viver certo. Eu tenho falhas. Eu tenho dificuldades na minha caminhada com Jesus. Mas diariamente eu tenho feito, Deus, obrigado, porque eu sou a tua justiça. Obrigada porque a minha natureza é a tua justiça. Obrigada porque o Senhor em mim me leva à maturidade e à conquista. Obrigada, Senhor, porque nada pode me separar do seu amor, porque eu estou em Cristo. Obrigada, Deus, porque o Senhor vê a minha posição e não aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque se for dessa forma, eu sou desqualificada, porque é só crendo que nós alcançamos a justiça de Deus. É apenas crendo em Cristo Jesus. É apenas dessa forma. Então, quando eu venho para o culto, quando eu entro na presença de Deus na minha casa, em qualquer lugar, eu simplesmente sei que eu sou a justiça de Deus. Eu sei que a justiça dele está em mim, ele habita em mim, a manifestação da justiça dele é dentro de mim. Eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso me sentir culpada, indigna, inferior, não, porque eu sei quem eu sou. Eu sou o que dizes que eu sou. Filha de Deus, amada, escolhida, preciosa. Eu e você somos isso. Existe uma identidade sobre nós. O diabo, ele quer que a gente, ele quer que olhamos para a nossa obediência ou a falta dela. O diabo quer que a gente olhe para a nossa obediência ou a falta dela. Você acertou, errou. E eu só fico olhando para mim, e esqueço de olhar para Jesus, que é o meu espelho, a qual eu olho e reflito a glória dele. A glória, de glória em glória, eu sou transformada. É na obediência dele, é na obediência de Jesus. O crer certo me leva a viver certo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de só um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É na obediência de Jesus, é na obediência dele, não minha. Eu creio na obediência dele, eu recebo isso, me faz caminhar em obediência. O crer certo, o saber que a minha natureza é essa. Então a obediência é um fruto, é uma ação. Por quê? Porque eu tenho isso já dentro de mim. E eu, na semana passada, tinha um momento da gratidão, né, do louvor, né, da festa, da frutificação. Teve o tempo lá da festa de frutificação e eu estava, num tempo, conversando com uma irmã e ela falou assim: ai, Paty, a gente estava olhando um adolescente, o filho dela, e ela falou assim: ai, Paty, eu tenho tanto medo de errar, eu tenho tanto medo de fazer algo errado, que de repente estrague a vida dele, eu tenho tanto medo disso. Aí eu falei para ela, assim, sabe, medo não é de Deus. Você precisa mudar a sua oração e dizer: Deus, que eu faça aquilo que é certo, a tal ponto que eu venha tocar,
que eu venha transformar a vida dele, que eu possa refletir aquilo que Jesus é. Eu não fico olhando o que eu acerto, o que eu erro, eu não fico olhando, eu simplesmente deposito a minha confiança em Jesus. E é Ele que vai fazer através de mim. Amém? Então, eu não julgo a minha posição pela minha performance. Eu sou filha. Eu sei quem eu sou. E quando nós sabemos o quão nós somos dependentes em Jesus e o quanto nós precisamos dele, fazer devocional é um prazer. Estar na presença dele é um prazer. Vir para o culto é um prazer. Fazer aquilo que meu pai pede é um prazer. Não é um peso. Não é uma agenda. É a vontade dele em mim. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero estar mais com ele. Eu vi um testemunho que eu achei bem interessante de um pastor. E ele é bem estudioso da palavra e ele disse que ele fazia os cultos na igreja dele e ele disse que ele falava 10 pontos pelo qual o povo não era curado. E à medida que ele pregava isso, a cada culto ele descobria mais um ponto. Então chegou um tempo assim, já tinha 12 pontos pelo qual o povo não era curado. E um dia nesse culto, ele pregando lá, Deus falou assim: ei, pare de desqualificar o meu povo. E ele, opa, mas essa não era a minha intenção, Deus. E Deus falou: eu sei, mas você está desqualificando o meu povo. Ele era daquele pastor que falava assim: a Bíblia não está errada, Deus não mudou, então se você não recebe, a culpa é sua. E quando Deus falou isso com ele, ele mudou. Falou que foi uma sacudida nele, ele falou assim: Deus, eu jamais quero desqualificar o teu povo. E ele falou assim: o povo ele é curado por mim, é através de mim. Pare de desqualificar meu povo. Para de ficar encontrando problemas para eles não receberem. E um dia ele mudou. Ele falou assim, ele começou a fazer os cultos assim: ei, não tem nada de errado com a Bíblia, não tem nada de errado com Deus, e não tem nada de errado com você. Receba a cura em nome de Jesus. E a cura começou a acontecer. E a cura começou a ser operada no meio do povo de Deus. Porque está em Jesus. É nele. É por ele. É através dele. Não tem como não amar um Jesus assim. Não tem como não amar um Deus como esse. Que antes disso, para ser crucificado, suou sangue só de pensar em estar no nosso lugar, naquela cruz. Só de pensar, imagine o ato. Ele foi pendurado. Ele foi envergonhado. Teve suas vestes arrancadas e foi exposto à vergonha. Pelo meu e pelo seu pecado. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa dor. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si por amor. Por amor. E na cruz ele gritou: está consumado. Está consumado. É por Jesus. É através dele. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz lá:
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Paulo fala: ei, igreja, nós temos o mesmo espírito. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então nós somos ensinados que quando existe falta de algo, o que nós precisamos declarar? A palavra. Nós cremos e falamos. E o que nós começamos a declarar? Obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. Obrigada, Senhor, porque de nada terei falta. Os passarinhos, as flores, o Senhor supre, né? O passarinho, o Senhor supre, ele não amontoa, o Senhor supre ele, o Senhor é aquele que vai me suprir também. Muito mais eu sendo filha, muito mais eu sendo filho. Obrigada, obrigada. Eu não tenho falta de nada. Obrigado, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nada me faltará, e nós somos ensinados a declarar. E quando tem uma enfermidade, nós somos também ensinados a declarar: pelas suas pisaduras eu fui sarado, pelas tuas pisaduras. Obrigada, Deus, porque não há de ter enfermidade no meio do seu povo. Obrigada, porque é para todos experimentar a cura. Obrigada, porque essa cura é para mim. Obrigada. Mas quando erramos, o que fazemos? Quando falhamos, o que fazemos? Quando falhamos, nós temos que declarar a justiça de Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo que na minha falha, o Senhor opera o seu poder na minha fraqueza. Obrigada, Senhor, porque a minha natureza não é a infidelidade, mas a fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu para andar fiel diante da tua face. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu para falar a verdade. Obrigada, porque o Senhor me escolheu para ser justa. Obrigada, obrigada. Obrigado porque o Senhor me escolheu para perdoar. Obrigado porque essa é a minha natureza. E é dessa forma, declarando a justiça de Deus, declarando a natureza de Deus em nós. Amém? Muitas vezes nós oramos, às vezes no grupo familiar, um dia até a gente estava discutindo uma situação, era por que, né, que às vezes existe a dificuldade de cura, né? Deus tem curado, tem feito grandes coisas no nosso meio, mas gostaríamos de ver mais, né? E eu fiquei pensando, de repente, se não é porque nós olhamos a nossa performance muitas vezes ao orar pela pessoa, hein? A gente vai orar pela pessoa, né? Vamos orar pela pessoa e às vezes nós olhamos para nós, olhamos a nossa performance, o que acertamos, o que erramos, e às vezes impedimos o fluir de Deus, né? De repente, a diferença vai acontecer no nosso meio, quando nós começarmos a orar pelas pessoas, mas olhando para Jesus. Não na nossa performance, mas naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, no autor e consumador da nossa fé, naquele que nos justificou, naquele que nos santificou, naquele que nos ama. Amém? Por que nós somos justos? Pela fé. Porque há 2000 anos atrás, Jesus foi pendurado numa cruz. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o Pai enviou por amor a nós. E Jesus aceitou por amor ao Pai e a nós. E Ele se deu. Ele se entregou por mim e por você. E através da obra dele,
através de Cristo Jesus, nós recebemos por fé. Nós recebemos por fé. E nos tornamos justiça de Deus. Nós recebemos o dom da justiça. Amém? Quero chamar a equipe de louvor. O que Deus tem ministrado, o que tem estado no meu coração é isso. É esse meditar da justiça de Deus. É o saber a minha posição em Cristo Jesus. É saber quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor? Obrigada, Deus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Com suas falhas, com as suas limitações, com as suas dificuldades, Ele te ama. Ele escolheu dar a sua vida por você. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele te ama. Ei, igreja! Ele te ama. Ele te ama. Você é amado, você é amada. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça de Deus é sobre você. Creia. Creia, como Abraão fez. Abraão creu. E isso foi imputado como justiça. Você não está no lugar comum. Você não é uma pessoa comum. Você é filho e filha de Deus. Não é na sua performance, mas é na de Cristo Jesus. No sangue do Cordeiro de Deus. João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16 Ele enviou seu Filho. João 3,17 diz que Ele enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus enviou a Jesus Cristo, não para te condenar, mas para te salvar. E se você hoje está aqui e você não tem uma aliança com Jesus, eu quero te dizer uma coisa: Ele veio para te salvar. Ele veio por você. Ele veio porque Ele ama você. O Pai deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só o fato de
onde você crê, já existem 2 promessas que estão condicionadas à sua vida. Primeiro, é que você não vai perecer. Para de achar que você não vai dar conta. Para de achar que você não consegue. Para de achar que você vai morrer nessa situação. Porque eu vou te dizer uma coisa. Existe uma promessa que você não vai perecer. E que você tem a vida eterna, o Zoe de Deus. O Zoe de Deus está dentro de você. E isso, essas 2 promessas vêm sobre a tua vida a partir do momento que você decide crer. Então você que não conhece a Jesus, eu quero te dar a oportunidade de conhecer hoje. De sair dessa posição de injustiça, de dor, de sofrimento, de solidão, para ir para um lugar de justiça, de amor, de paz e de poder de Deus. Um lugar de justiça, de descanso, de paz, de refrigério. Amém? Por favor, feche seus olhos e vamos orar da seguinte forma.